Oi, gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Então, gente, anteontem um rapaz resolveu ir nos meus canais e me xingar, porque eu postei aquele vídeo, vou deixar o link aqui, do rapaz sendo expulso, né, da parada do orgulho lá em Manchester, na Inglaterra. Postei num grupo lá no Facebook, é um grupo onde a maioria é queer. É um grupo grande. Eu posto sempre o meu conteúdo lá. Afinal de contas, o Facebook já não é mais uma plataforma assim tão. Mas ainda gera conteúdo. Ainda gera, aliás, ainda gera engajamento, né? Então, a gente tem que aproveitar. Bom, e aí esse rapaz ficou muito irritado, outros lá me xingaram também, mas ficou tudo lá no grupo, né? Ficou tudo lá no grupo, só que esse rapaz resolveu, não satisfeito, porque eu realmente, neste caso, estava ocupado com outras coisas aqui, também não vou passar o dia inteiro respondendo comentário agressivo, né? Num grupo de Facebook. Bom, e aí esse rapaz não satisfeito foi na minha caixa de mensagem lá no Facebook, me xingou e tal, e eles usando sempre da questão da idade, né, dizendo que eu já estou fazendo hora extra, que eu já estou com o pé na cova, essas bobagens que as pessoas acham que vão me ofender, não vão, gente, me ofender com idade não vai mesmo. Sabe, se acham que esse é o meu ponto fraco, se enganaram assim redondamente, porque muito pelo contrário, eu tenho o maior orgulho da minha idade. Eu tenho o maior orgulho de ter chegado até aqui. Sabe, por todas as coisas que a gente passa, né? É um orgulho chegar aos 54 anos de idade. Então, assim, errou feio, errou rude, achando que eu vou me ofender com isso. E essa baixaria, bom, só demonstra que a pessoa não tem argumento, né? Mas aí também não satisfeito, porque eu não respondi também, até porque eu não tenho o costume de ficar respondendo mensagens na caixa de mensagem lá do Facebook. Eu acho aquilo horrível. É uma ferramenta de comunicação bem ruim, a gente tem outras tão melhores, né? Então, assim, não satisfeito por eu também não ter respondido lá, foi até o meu canal no Instagram, onde eu tinha postado o vídeo também. E aí fez os mesmos xingamentos. Ele não se deu nem ao trabalho de escrever outro xingamento, ele copiou e colou a mesma coisa. E eu achei assim aquilo tão estranho, sabe? Eu falei, nossa, que ódio, né? Que coisa assim, a pessoa se dá esse trabalho todo de ficar me caçando para ficar me ofendendo. Bom, eu respondi o que é o certo, né? Eu falei, cara, você não tem argumento, então tá usando o xingamento, a ofensa, porque não tem o que dizer, né? Não tem o que falar. Então as pessoas, esse tipo de pessoa quando não tem o que falar, quando não tem argumento, eles utilizam disso mesmo, sabe? De xingamento, né? De criar tumulto, de criar barraco. E eu não vou, sabe? Me dar esse, não vou dar esse gostinho, né? Eu só respondi isso, tudo bem. E aí eu fiz o seguinte, eu peguei esse comentário dele, printei e fiz um outro post falando sobre isso. Muitas pessoas vieram comentar, obviamente que a maioria delas me apoiando, né? Isso gerou uma maior discussão lá. Algumas pessoas acabaram debatendo com ele, falando para ele o quanto isso é errado, né? Essa bobagem de ficar tentando ofender as pessoas com idade. E não adiantou, ele continuou nessa batida. Teve uma mensagem lá no Facebook que ele, inclusive, disse para eu aproveitar os meus últimos dias de vida. Eu não vou responder esse tipo de coisa, né? Até porque aí realmente eu já estou velho demais para ficar caindo nesses barracos, né? Nessas bobagens que parece coisa de terceira série. E esse rapaz nem é tão novo assim, o que é mais impressionante ainda. Mas uma idade mental bem baixinha, né? Uma coisa bem terceira série mesmo, sabe? Chamar de feio, de bobo. Mas enfim. E tudo isso por quê? Aí que a gente chega lá, né? Tudo isso porque esse rapaz que foi expulso lá da parada em Manchester, ele estava usando uma camiseta de uma organização
que defende a separação, né, do movimento, que defende que a orientação sexual seja separada das identidades de gênero, que eu concordo. Eu acho que são pautas diferentes e tem que ser tratadas de formas diferentes, cada um, né, focando no seu objetivo maior, né? Gays, lésbicas e bissexuais é com foco na orientação sexual, e as outras letrinhas que têm foco nas identidades de gênero, que foquem nas suas demandas. Inclusive, isso foi tema lá daquela live que eu participei no Rainbow Fest, com Oswaldo Braga, com Luiz Motti, com João Silvério Trevisan, com o jornalista João Marinho. A gente estava justamente falando sobre isso, sobre a separação das pautas que eu defendo. Eu acho muito mais interessante para todo mundo, não só para um grupo. E, além disso, a LGB Alliance também é contra que crianças menores tenham acesso aos bloqueadores de puberdade. Coisa que eu também acho complicado, porque é um processo irreversível, né? E acho que essas crianças, que esses adolescentes não estão preparados para tomar uma decisão tão importante na vida, que é mudar os seus corpos pelo resto da vida. Eu também sou contra isso. Eu acho que isso tem que ser feito lá na frente. Desculpem, gente, o barulhinho de obra, mas não tem como, né? Então, enfim, se eu for esperar esse barulho acabar, eu não gravo o meu vídeo, porque isso é o dia inteiro. Mas, enfim, espero que não esteja atrapalhando tanto. Bom, então a LGB Alliance é contra isso, né? E eu não vejo nada demais. Isso não quer dizer que a organização odeie trans, porque todas as pessoas que criticam isso acabam virando transfóbicos, como foi o caso lá da J.K. Rowling, que é a autora do Harry Potter, né? Ela também critica isso também, e aí ela é considerada transfóbica por conta disso. Mas assim, olha, mesmo não é o caso, a organização não é transfóbica por conta disso, por defender que haja uma separação de pautas. Eu concordo, não odeio trans por conta disso. Concordo também que a idade, que esses bloqueadores de puberdade são um erro. Primeiro, que a gente não sabe quais são as consequências, porque não existe como medir essas consequências, né? Isso é uma coisa que está sendo feita agora. Então as consequências disso a gente só vai saber lá na frente. E eu acho errado, sim, porque a puberdade é um processo muito importante na nossa vida, né? Para o nosso corpo, para a nossa cabeça também, porque não envolve só a questão do corpo, do desenvolvimento do corpo físico, tem o desenvolvimento mental também. Então eu acho um erro, sim, que pessoas de, sei lá, 14, 15, 16 anos passem por esse processo. Algumas pessoas já se arrependeram, como o caso da Keira Bell, lá na Inglaterra, né, que acabou passando por uma mastectomia dupla e hoje em dia se arrependeu. Várias outras já passam por esse problema. Então, por isso eu acho muito errado. E assim, a gente acaba sendo, né, acusado de transfóbico, de que pessoas que odeiam trans, né, que matam trans, enfim, toda uma chantagem, né, quando não se trata de nada disso. Nem a LGB Alliance, nem eu, nem as pessoas que apoiam querem exterminar trans. Na verdade, eu posso falar por mim, eu só acho errado que essas crianças já comecem um processo tão cedo. Agora, depois de adulto, cada um faz. Eu defendo sempre isso aqui, gente. A liberdade total do seu corpo. Você faz o que você quiser com o seu corpo, né? Só acho, repito, errado fazer isso muito cedo, muito jovem, quando a pessoa ainda não tem maturidade suficiente para fazer essa escolha. Depois que tem essa maturidade, problema, não me interessa. Agora, uma outra coisa que me incomoda, porque é uma coisa que atinge gays e lésbicas diretamente, e aí eu já vou para uma questão mais ampla, que é a questão do movimento queer.
onde há essa insistência de reescrever a nossa história, de mudar fatos, de inserir personagens que não estavam nos eventos históricos. Então é uma maneira de reescrever, de apagar nossos verdadeiros heróis, inserir outros que são mais interessantes para a pauta dos queers. Acho perigosíssimo, e aí já entra numa coisa direta mesmo, que é essa coisa de tentar reinterpretar a homossexualidade, transformando a homossexualidade, que é a atração pelo mesmo sexo, em atração pelo mesmo gênero. Né? Isso está totalmente errado. Nós nos atraímos pelo mesmo sexo, não por um combo de estereótipos que a pessoa adota como identidade. Né? Então, assim, a genitália importa sim, no ato sexual, inclusive, é um dos atores principais. Importa para gays e lésbicas, importa que um homem tenha um pênis e que uma mulher tenha uma vagina. Ponto final. Né? E essa insistência em querer que gays e lésbicas façam sexo com mulheres e homens trans tem um outro objetivo por trás disso tudo, que é a validação. Né? Um homem trans vai se sentir muito mais validado na sua identidade se ele tiver um relacionamento sexual afetivo com um outro homem, um gay. Porque gays se atraem por homens. Então aí, né, o homem trans vai se sentir mais validado. E eles precisam dessas validações, as mulheres trans lésbicas também. Só que nós não nascemos, nós não estamos no mundo para validar a identidade de gênero de ninguém. Né? Nós não somos carimbadores, sabe? De identidade de gênero de ninguém. Se vocês precisam desse tipo de validação, sinto muito, procurem em outro lugar, né? Mas gays e lésbicas não estão no mundo a serviço desse tipo de validação, não. Não é a nossa função no mundo, não é? Então, assim, nós continuaremos a nos atrair por homens, biologicamente homens, e as lésbicas irão continuar se atraindo por mulheres biológicas também. Mulheres que nasceram num corpo feminino, com as características sexuais de um corpo feminino. É isso que atrai as lésbicas e é isso que atrai os gays. Um homem com características sexuais primárias e secundárias. E vamos continuar assim. Então não adianta esse tipo de chantagem, não adianta fazer chantagem emocional, não adianta nos chamar de transfóbicos, porque nos recusamos a ir para a cama com pessoas que se identificam com um gênero oposto ao sexo do nascimento. Sinto informar, mas é assim que rola. É assim que acontece e é assim que vai continuar acontecendo. Agora, dizer que isso é transfobia é um crime, porque transfobia é crime e vocês estão nos acusando de um crime, falsamente, uma acusação falsa de crime, inclusive. Então, assim, não vamos ceder, não. Não vamos aceitar essa pecha de transfóbicos simplesmente porque não queremos nos deitar com quem a bolha queer determina ou por quem o transativismo decide. Não são vocês que decidem isso, somos nós. Bom, lembrando que amanhã tem um vídeo novo, porque aqui neste canal todo dia tem um vídeo novo, era isso. E até amanhã que talvez eu volte a falar nesse assunto. Ou talvez não, quem sabe. Bom, gente, era isso e até amanhã.